Olá, cá Olá, estamos. tudo Tá me bem? vendo? Sim, Tudo bem? tudo jóia. E aí, como é que tá aí do outro lado do mundo? Tudo bem, tudo bem. Temperatura de 3 graus. Três? Nossa, aqui tá um calor infernal, está 27 graus. Inferno. Mas vamos esperar um pouquinho, as pessoas estão Tá. entrando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o nome da pessoa que fez a capa do livro? Eu quero mencionar, agradecer, que eu achei muito, muito boa a capa. Chama Tom Catan, Antônio Catan. Verdade, Tom Catão. Uhum, lembro Tom do Catan. nome dele na tua mensagem. Tá ótimo. Nosso plástico novo aí. E, né, é, iniciando nessa área de design gráfico, que eu acho que eu estou querendo fazer isso muito com a editora, de chamar artista plástico mesmo, para fazer os conceitos da capa e deixar depois a parte de lettering e tudo mais, deixar um design gráfico Uhum, barra diagramador para fazer a parte do miolo e também a parte da técnica da capa, mas deixar o conceito gráfico, o estético uhum, da capa na mão de algum artista. Eu aham, estou partindo para essa. Todos os livros do ano que vem vão ser assim, né? Tirando duas designs que eu já trabalho há algum tempo, Carregar Matsushita e a Dora Belvito, vamos continuar fazendo, além do projeto gráfico do Miolo, vamos continuar fazendo a capa. uhum. Ah. O primeiro E nome aí, que você falou não me é estranho. Quem é a Sushi? a Raquel Matsushita, Raquel Matsushita. Uhum. é, Acho que eu já ela ouvi é uma, falar. ela é uma designer já mais consagrada, muito prêmio, Jabuti, Uhum, é. muita coisa. Uhum, Ela tem uma bagagem boa e sempre foi muito parceira minha, ela é muito próxima, assim. Ela que fez a identidade visual da editora, o logotipo, tudo. aham, Deu a ideia de fazer o loginho ficar na quininha. Ela é uma designer bem bacana. aham. Eu estou com o livro aqui, o livro ficou muito lindo, viu? Já. As pessoas compram, alguns amigos, me mostram Ah, assim para ficar com inveja. como é que eu vou fazer para te mandar aí, hein? Pois é, a gente precisa depois conversar sobre isso. Até porque aqui tem as pessoas que querem fazer um evento, tem uns amigos aqui, uns grupos de brasileiros, né? Precisamos fazer uma noite de autógrafos aqui. Eu não faço ideia de quanto custa para mandar. Se você Eu vou pudesse fazer um dar uma levantamento. checada nisso, só para a gente ver, só para ter uma ideia se é uma coisa assim Tá bom, exorbitante ou não. Senão a gente sim, tenta alguma alternativa. tá bom. Mas acho que até vale a O... pena ter um grupinho aqui, assim, Vale, só para você fazer me uma fala, coisa. É, me fala mais ou menos porque as quantos pessoas, livros. tem muita gente que resiste ao e-book, né? Eu mesmo não sou um grande fã, assim, eu gosto de Não, ter o também livro. não. Né? Só quando não tem alternativa. Eu às vezes uso porque estou aqui longe e também não tenho recebido coisas, mas eu prefiro o livro. Bom, acho que agora já tem bastante gente aí, já tá mais de Tem? 30 pessoas. A gente podia Então começar, vamos então. lá. Vamos. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a presença de todos e nessa live de lançamento do livro, do novo livro do Mário Araújo, Breu. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar a capa de novo. O livro já está em venda nas livrarias, na Amazon, na livraria na loja da editora da fariasilva.com.br e já está disponível, então, para vocês conhecerem esse novo trabalho do Mário. Vou fazer uma breve apresentação do Mário, curitibano, publicou os livros contos A Hora Extrema, que foi Jabuti em 2006, e Restos. Tem contos publicados em revistas e antologias na Alemanha, Espanha, Finlândia, Estados Unidos e México. Além de escritor, é diplomata de carreira e atualmente mora em Singapura, né? Não, Xangai. Desculpe, Xangai, estou Xangai. falando com o É, Se fosse em Hoje eu estou Singapura, estaria um pouquinho mais quente do que está aqui. em Xangai, desculpe. É, eu queria dizer também que quem quiser mandar pergunta, no final da nossa conversa aqui, da explanação do Mário, eu abro, eu passo, vou estar anotando aqui as perguntas, vou anotar as perguntas e vou passar para o Mário no final, né? Então pode mandar ou via o chat ou via o lugar para pergunta propriamente dito, que é esse balãozinho com ponto de interrogação que deve estar na tela de vocês, né? Então, como eu já disse, o livro vai estar disponível em e-book também, acho que até o final do ano já deve estar disponível para Kindle, principalmente, e para Kobo, né, os dois sistemas, digamos assim, pegam a grande, assim, larga a maioria
dos consumidores de livros eletrônicos. E o livro físico, como eu já disse, está aí disponível no mercado, nas livrarias e tudo. Bom, Mário, te passo um pouco a palavra para você dar Tá os bem. Ok. cumprimentos. Boa noite a todos. Bem-vindos aqui à madrugada de xangaiense. Bom, estou muito feliz de estar aqui, contente de estar aqui com vocês. Queria agradecer principalmente o Rodrigo, em primeiro lugar, né, por ter acreditado no livro e pela coragem também de ter uma editora que foi iniciada recentemente, justamente no momento em que as pessoas estão recuando, né, e estão com medo da crise, etc. E ele teve a iniciativa de abrir uma nova editora e apostar em autores novos, alguns não tão novos. Então, agradeço muito. Queria agradecer também o Tom Catan, que é o capista do livro. Ele fez o projeto gráfico e eu gostei muito e acho que muita gente gostou. Algumas pessoas têm me dito que a capa está muito bonita e tal. Eu acho que está muito bonita mesmo. Queria agradecer o Alexandre Vidal Porto, que é escritor e que fez a orelha do livro, que é uma pessoa muito generosa. Ele foi muito generoso por ter aceito o convite e também nas palavras, na escolha das palavras, né, que ele usou para falar do livro na orelha. E agradeço a Valéria Martins, da Oasis Cultural, que está me ajudando a divulgar o livro nas redes sociais e tal, e dando dicas, e tem sido um trabalho muito bom. E agradecer, obviamente, a vocês, né, que antigamente, nos tempos pré-pandemia, a gente costumava dizer muito obrigado por terem vindo aqui nessa noite fria e tal. Só que agora também todo mundo está em casa, então esse agradecimento não vale. Mas mesmo assim, agradeço muito. Muito obrigado. A gente espera que no futuro possa fazer uma noite de autógrafos, né, nos modelos, no formato tradicional, quando eu puder ir ao Brasil. Acho que isso será possível. A live tem vantagens e desvantagens, né? Uma das vantagens é que eu pude convidar gente que está em diversas partes do mundo. Se fosse uma noite de autógrafo, nem todo mundo poderia ir. Então, acho que isso é legal. Acho que deu para reunir bastante gente e acho que vamos tentar aproveitar aí as coisas boas da tecnologia nesse momento aí de pandemia. Mário, acho que uma pessoa que bom, primeiro eu que agradeço você de ter escolhido a editora, uma editora iniciante aí, que está começando, apesar de eu ser veterano, a editora ela está começando e graças a Deus está indo muito bem, com bons títulos, bons nomes, você está em muito boa companhia. Cadão Volpato, Renata Belmonte, João Carrascosa, a Nara Vidal vai fazer o livro agora, que vai ser semana que vem, e Luiz Pimentel, quer dizer, tem muita coisa boa na editora. Eu estou apostando muito nela e eu queria lembrar que quem me deu o seu original, e eu queria agradecer a ele também por isso, em mãos para que eu apreciasse, foi o Rufato, foi o Luiz Rufato, né, que é um grande escritor, um grande amigo e que foi, eu acho que vale a menção aqui, o agradecimento a ele por ter me dado a oportunidade de publicar o Breu, que é um livro que realmente me encantou desde quando eu estava no SESI, que eu queria publicar por lá. Acabou que o projeto lá teve outros caminhos e agora a gente está fazendo um projeto mais editorial, mais autoral aqui. Mário, você podia falar um pouco assim, desse teu começo de carreira de escritor, talvez até contando um pouquinho, é uma curiosidade minha, mas acho que é de muita gente que não está feito ao universo diplomático. Assim. Como é que você entrou na carreira diplomática, como que isso cruzou com o teu universo de escritor? A gente sabe de muitos autores brasileiros, né, que foram diplomatas de carreira, né, assim, só para falar alguns, acho que João Cabral, o Vinícius de Moraes. Eu queria que você contasse um pouco dessa relação, talvez, da diplomacia com a literatura, mas, claro, focando um pouco como é que foi o seu começo na literatura, o seu começo como escritor, de onde veio isso? Bom, já que você mencionou o Rufato, queria agradecer também a ele, que é um grande amigo, grande escritor e que já me conhece assim desde o início também da carreira, também já no primeiro livro de contos eu mandei para ele alguns originais e a partir daí as coisas realmente começaram a andar. Você mencionou alguns diplomatas, escritores, né? E mesmo hoje há muitos também. Há muitos diplomatas que são excelentes escritores que estão publicando, ganhando prêmios e tal. Eu acho que voltando até antes, né, no início assim da minha
vida e interesse por literatura e tal. Uma coisa importante, acho, de frisar é que eu venho de uma família de classe média baixa que não tinha muitos livros em casa, né? Então, acho que isso foi muito impactante, assim, uma vida acho, completamente diferente você nascer num lugar onde tem uma estante cheia de livros entrando, né, o tempo todo na sua casa. Eu não tive isso, então lia coisas que apareciam, assim, às vezes revistas ou eventualmente na escola um livro ou na biblioteca. Eu era um grande frequentador da Biblioteca Pública do Paraná, de Curitiba, né? Gostava muito de ir lá, e lá eu pegava os títulos e lia e tal. Mas dá para dizer que eu tive um interesse tardio na literatura. Assim. Teve todo esse processo de algumas poucas leituras, mas eu posso dizer que teve um interesse mais geral na arte, assim, do que na literatura especificamente, né? Então eu gostava muito de música, tinha muito interesse em ser músico. E ao mesmo tempo gostava, mas me interessava muito pelas letras das músicas. Assim, eu imaginava assim tocando, mas imaginava muito compondo e sendo o letrista, né, de uma banda. Vamos dizer assim. E eu tinha interesse nas letras das músicas, na poesia, né? E aí fui conhecendo mais coisas, fui lendo, acho que até mais poesia antes do que prosa. E acabei num dado momento, entendi que eu tinha que estudar algo nessa área, na área de humanas e algo ligado à arte. Fui fazer um curso de educação artística na Universidade do Paraná, que foi excelente, assim. Obviamente, o curso universitário no Brasil é fraco e tal, mas assim, ele me deu uma perspectiva muito boa, assim, das diversas linguagens artísticas. Assim, houve um momento em que eu estava muito apaixonado por isso, assim, uma grande descoberta. Tinha aula de teatro, aula de cinema, aula de artes plásticas e me imaginava um pouco assim uma fantasia assim meio de homem da Renascença, né? Achava que eu podia escrever uma peça e ser um compositor, escrever várias coisas, né? Escrever, fazer um pouco assim o autor de uma coisa que incluísse várias linguagens, né? E é curioso, eu acho até que o momento de enveredar pelo caminho específico da literatura foi uma coisa, talvez até mais, porque eu pensava assim, fazer um filme, né? Um filme, isso envolveria tanta gente, acho que a solidão da literatura, assim, me puxou um pouco para ela, assim. A solidão e também, comparando um pouco com o cinema, né? A impressão que dá é que é tão difícil fazer um filme, né? Envolve tantos detalhes técnicos e até o orçamento, né? Pensando de uma forma mais prática, que eu faria poucos filmes, quer dizer assim, e isso não combinava muito com a quantidade de ideias que eu tinha, que eu queria pôr em prática, né? Então eu achava que fazer literatura atendia a essas necessidades, assim, a vontade de fazer uma coisa sozinha, só minha, assim, que eu não precisasse ter muito envolvimento, muito palpite de fora mesmo. E também uma coisa que fosse, enfim, que eu pudesse fazer com grande frequência, assim, que fosse mais fácil de fazer, na verdade, né? Você senta, escreve um livro, não que seja fácil, mas assim, você pode fazer isso com grande frequência, vamos dizer assim. Aí aí acho que é aquele momento em que se o cara entende que ele quer ser escritor, ele fica um pouco pensando, tudo bem, mas e como é que eu vou viver, né? Porque a gente sabe que essas duas coisas são meio quase incompatíveis, né? Então, eu entrei um pouco naquele caminho do tentar trabalhar com alguma coisa que tem a ver com texto, porque aí eu vou ficar bem, vou ficar feliz. Aí eu fui ser publicitário, redator de publicidade, e que foi um momento ótimo da vida, assim, era bastante divertido ser redator publicitário, sempre ajuda, né? Sempre ajuda o trabalho com texto, sempre vai te oferecer alguma coisa, né? Mas não é o suficiente, assim. Aí eu acabei, nunca tive, assim, aquele sonho de infância de ser diplomata, né? Mas não sabia muito bem como funcionava, mas aí acabei tomando contato com isso, né? E resolvi tentar o concurso, passei no concurso e fui, aí me mudei, saí de Curitiba, foi quando eu saí de lá e fui morar em Brasília, né? E aí comecei, acho que me concentrar mais na ideia de realmente de escrever. Mas ainda demorou um pouco, né? Tentava, acho que demorou até um texto assim que eu pensasse, isso aqui realmente deu um, né?
tá num outro nível, assim, acho que agora que deu um salto de qualidade, e aí fui realmente tentar avaliar a possibilidade de publicá-lo, né? Então, a literatura veio antes, assim, da diplomacia, né? Mas é claro, enfim, entre tantas possibilidades, assim, de um concurso, eu escolhi porque achava que, de certo modo, estava ligado também à ideia de morar no exterior, de conhecer culturas e tal, viajar e tal. Eu achei que isso realmente faria bem, vamos dizer assim, que era uma coisa que, de certo modo, se entrecruzava, assim, com a ideia, com as ideias da literatura, assim, com as necessidades né, de um escritor. Mas isso, você começou a escrever, então, ainda no meio dessa multiplicidade de linguagens, isso com quantos anos? Eu acho que eu comecei a escrever rabiscar uns contos, assim, quando eu tinha 23 anos. Tá, mas Mas já daí era ficava pouco aquela tempo. coisa, você faz e depois acha que não tá bom, é muito difícil, assim. É difícil ter coragem de mostrar, mas também é difícil achar alguém que queira ver, né? Depois que você sabe, né? Se você é escritor e obviamente tem muita gente começando que quer te mostrar um texto, que quer e não dá tempo, não dá nem tempo. E são, no fundo, não são muitas as pessoas generosas, né? Eu tive sorte assim de encontrar algumas pessoas muito generosas que leram meus textos e me deram, assim, uma aprovação, né? Uma coisa que me estimulou a ir em frente e tentar publicar, né? Mas aí eu sou um autor assim tardio, né? Eu publiquei o primeiro livro de contos, eu já tinha 40 anos, 40, mais 42 anos, né? Mas eu achei realmente, quando eu fiz o livro, achei que era um bom livro, realmente. E aí ele entrou naquela lista de 10 do Jabuti, né? Fiquei muito feliz. Mas não imaginava que fosse ganhar um dos três, né? Um dos três prêmios de Jabuti para contos e crônicas naquele ano. E foi excelente, foi uma grande surpresa, assim, uma surpresa maravilhosa. O, a Hora Extrema foi publicado por quem? Pela Pelas Sete sete Letras? letras. Uhum. E o Restos também? O Restos pela Bertrand Brasil. Ah, pela Bertrand. Pô, belíssimas editoras. Contos, né? Então, eu não sei nem dizer muito bem, porque acho que comecei a escrever contos porque por uma certa urgência, assim, vontade de fazer várias ideias que eu tinha e transformar em textos curtos e publicá-las logo, em vez de ficar mais tempo amadurecendo um romance, compondo uma estrutura mais complexa, não sei, um pouco por aí. Mas a ideia do romance não surgiu depois, assim, ela existia já junto com a ideia de escrever. Isso é uma coisa que faz parte hoje da minha processo criativo até, e que até é uma coisa um pouco causa bastante angústia assim e dificuldades, assim, que é uma vontade de lidar com grandes estruturas, assim. E por isso eu digo que a ideia do romance já existia desde o início. Eu queria, curiosamente, quando eu entrei na faculdade, que foi um momento realmente grande, várias janelas se abriram, assim, e em várias linguagens, né? Não somente na literatura, mas em outras também. Foi um ano em que era um aniversário redondo desses que as pessoas comemoram com muitos eventos, né? Da Semana de Arte Moderna e do Ulisses, do James Joyce. Então, pipocavam assim na universidade eventos sobre a Semana de Arte Moderna e sobre o James Joyce. E eu ia em todos, assim, eu ia e aí tomei contato com isso e fiquei muito entusiasmado com os temas, né, desenvolvidos com o tipo de linguagem, com o modernismo, né, de um modo geral. E no caso do Ulisses, por exemplo, aqui era uma estrutura monumental, né, eu fiquei fascinado com a construção daquilo, é radical, realmente começar por aí é uma coisa até intimidadora, né, causa. Mas eu fiquei nossa, criar uma grande estrutura assim com muitas ideias, né, e muitas camadas de texto e de narrativa, né, eu fiquei muito entusiasmado com aquilo. Fiquei com vontade de escrever coisas grandes, assim, coisas mais complexas, né. Aí saíram os contos, mas eu tinha essa ideia do romance sempre guardada. Aí, num certo momento, isso era um plano já que eu tinha, eu tirei uma licença do trabalho, uma licença não remunerada, e passei um período sabático, assim, eu queria me dedicar a escrever o romance. Não só
fazia parte assim dessa fantasia, assim desse desejo, não só o produzir o livro em si, mas assim o viver aquilo por algum tempo, assim, acordar cedo e escrever, aí almoçar, depois escrever, e aí voltar para casa e ficar, né, como um burguês escritor, assim, fazendo aquele seu trabalho, mas com muita dedicação mas com tempo livre para aquilo, assim. Isso foi realmente muito gratificante. Aí veio o romance, né? E aí o romance ficou pronto. Então você saiu do conto, quer dizer, você não, na verdade você nunca deixou de escrever o É, conto, mas você migrou para o romance. E como é que foi essa relação? Quer dizer, você tudo bem, você estava licenciado, você tinha mais tempo para se dedicar para uma estrutura mais longa, uma estrutura mais complexa, né? Mas como é que você se sentiu? Quer dizer, você se sentiu mais à vontade, mais confortável no romance, nesse processo longo, ou o conto com aquela estrutura mais rápida, com aquele desfecho mais, aquela estrutura do impacto do desfecho, e, e com poucos personagens, ou poucos personagens complexos, né? Como é que, porque o seu romance são, bom, depois a gente vai entrar um pouco mais nele, mas são quatro personagens altamente complexos. Você meteu quatro protagonistas, né? Mas depois vamos falar disso. Eu queria só que você falasse um pouco dessa relação do autor de conto e do autor de romance. Porque, claro, o escritor é escritor, a gente vê muitos autores se notabilizando nos dois gêneros narrativos, mas sempre tem um que se destaca, né? Tirando o Machado da vida, assim, que é um contista e um romancista inigualável, na minha percepção, mas sempre tem um romancista que escreveu contos e um contista que escreveu romances, né? Como é que você se enxerga nisso? não sei dizer. Esse romance é até uma experiência assim para saber realmente talvez em qual eu me saio melhor, não sei. Eu gosto muito dos contos e quero continuar escrevendo contos. Mas foi interessante assim é o tipo da coisa assim que só realmente ao fazer que você vai saber como é que as coisas funcionam, né? Inclusive na questão da autodisciplina, né? Quer dizer, quando você, é o tipo da coisa, literatura, né? Ninguém te pede para fazer, né? É uma profissão difícil nesse aspecto, assim. Não tem o chefe que traz o trabalho na sua mesa e depois vem cobrar, né? Você está ali solto, numa licença, com tempo disponível, né? E a famosa página em branco, que hoje é uma tela em branco, né? E tendo que fazer alguma coisa e como é que eu podia fazer tudo, eu podia inclusive ir ao cinema à tarde, né? Se eu quisesse, mas eu nunca fiz isso, assim, eu fui bem disciplinado, e aí você vai tentando aprender como se organizar, né, porque é diferente organizar o romance e organizar o conto, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um grande alívio, assim, porque a coisa parte mais ou menos de uma série de ideias que vão acontecendo, né, que vem para você a partir de memórias, a partir de coisas que você lê, existe um diálogo muito intenso assim com os livros que você está lendo, né? Os livros te dão ideias, né? O autor aqui falou nisso, mas não desenvolveu, mas eu acho que isso aqui eu gostaria de desenvolver, um tema, um personagem, então. E isso traz assim uma enxurrada de ideias que são desde de palavras que você quer usar até frases que parecem interessantes, até personagens ou estruturas mais complexas, né? E eu achei interessante que quando eu engatei assim no romance, as ideias que vinham começaram um pouco a convergir para o romance, assim, para aquele ambiente, né? Então eu estava de tal modo conectado com aquilo que as ideias que apareciam meio que vinham já carimbadas, assim, essa ideia se encaixa aqui nessa personagem, a coisa parou de sair fora assim daquele funil, né? Como se afunilou, assim, não estava mais perdendo energia, né? Com ideias assim que vão para outros lugares, assim, isso foi uma coisa muito interessante. Aí isso facilitou, assim, acho que a disciplina, né? Aí estava realmente conectado naquilo, não iria fazer nada paralelo, assim, acho que isso foi bastante útil. E quando a ideia de tirar esse tempo para escrever, não preexistia, assim, quer dizer, eu não tinha uma ideia já preconcebida do que eu ia escrever, assim, então eu tinha várias coisas anotadas e tal, então eu sentei com o tempo disponível e pensei, bom, então agora o que eu vou fazer, né?
Então, eu peguei ideias, as ideias, comecei a ler aquilo, pensei, o que pode sair daí, né? O que eu poderia fazer a partir disso? Eu acho que duas coisas vamos dizer, direcionaram isso, né? Que mais ou menos ajudaram a orientar o trabalho, é que uma é que vem dos próprios contos. Quer dizer, eu acho que nos meus dois livros de contos está muito claro que eu tenho essa tendência a uma coisa mais intimista, eu poderia chamar assim, ou quer dizer, tentar buscar uma coisa épica nas pequenas coisas, né? Quer dizer, na vida, em coisas simples, em atitudes aparentemente banais, ou em episódios banais, cenas banais da vida das pessoas, tentar encontrar ali coisas realmente fortes, né? Como, por exemplo, no primeiro livro, tem um conto em que é um menino que tem o desejo, a curiosidade, o grande desejo dele é conhecer a meia-noite, porque quando são 9 da manhã, a mãe dele bota ele para dormir. Infalivelmente, ele não consegue evitar aquilo, mas ele tem uma curiosidade, quer saber o que é a meia-noite, quer dizer, por que chama meia-noite, né? Quer dizer, tem que ter alguma coisa ali, é mais escuro, ou tem uma luz diferente, tem um brilho diferente, alguma coisa ali acontece, né? E ele consegue, ele começa a desenvolver vários planos para driblar a mãe, né, para enganar a mãe e poder ver a meia-noite. E aí, quando isso acontece, não acontece nada, na verdade, mas aquilo para ele foi um ritual de passagem. Então, tem todo um drama desenvolvido em cima de uma coisa pequena, né, aparentemente banal. Então, eu achei que a minha onda era um pouco por aí, assim. É, não iria escrever sobre guerra, sobre grandes eventos históricos, assim, mas buscar uma coisa épica em pequenas coisas, assim, né? A partir de uma capacidade de concentração, assim, da literatura, de dramatizar episódios assim, da vida, da realidade. Mara, antes da gente entrar especificamente no Breu, na temática abordada e nos personagens, você falou uma coisa que eu achei interessante e que me despertou uma curiosidade aqui. Essa questão, quando você vai lendo, buscando referências, as referências começam de alguma forma meio, sabe-se lá da onde, se encaixar na estrutura, se encaixar nos personagens, vão alimentando e dando o corpo para aquela produção literária. Você acha que isso se deve muito em função, ou tem algum fator de influência, esse isolamento, essa disponibilidade, essa licença que você teve para se dedicar especificamente a isso? Eu acho que sim. Quer dizer, o tempo é fundamental, né? Uma vez até uma pessoa me falou, né, porque às vezes as pessoas dizem, não, essa experiência é muito interessante, você vai conhecer tal coisa, e isso vai te dar muitas ideias para escrever, as pessoas falam. O que é verdade, mas uma pessoa me disse, mas isso é mais ou menos como você está de tanque cheio, né? Quer dizer, você tem que rodar agora. Quando você está de tanque cheio, não adianta de pôr mais gasolina, porque ela vai vazar, né? Então você tem que rodar. Então tem um momento que tudo você precisa de tempo, né? As ideias já estão ali, já não adianta ter mais experiências assim. Você já teve as experiências, você só precisa, porque aí não adianta a experiência nem a conhecimento técnico. Você tem que realmente ter o trabalho, né? É uma questão que eu sempre gosto de pensar, né? A questão da inspiração, né? Acho que os escritores têm um pouco de horror a essa palavra, né? Assim, na medida em que, né, os artistas em geral, mas na medida que essa palavra pode significar um não trabalho, né? Quer dizer, o cara fica ali sentado e aí as ideias vêm, né? Ele está inspirado e aí simplesmente o livro surge, né? O livro, a música. E eu acho que existe realmente, as ideias vêm para algumas pessoas, não vêm para outras. Até com base em um certo treino que você tem, uma maneira de olhar a realidade, uma maneira de... E também do contato que você tem com as obras, né, naquela linguagem, né? Aquilo te dá ideias também. Mas o trabalho é essencial, sem ele não acontece nada, né? Quer dizer, uma grande distância entre a frase desejada e a frase que sai da sua cabeça. Quer dizer, você tem uma ideia e aí você vai e escreve, e aquela frase não é boa. Então, no meu caso, talvez à medida dos anos, os anos vão passando, há uma proximidade maior entre essa ideia e o que sai no papel, né? Mas aí aquilo não é imperfeito, altamente imperfeito, então você tem que ficar ali
fazendo aquela frase dezenas de vezes, assim, e reestruturando. Chega um momento, esse é o caso específico do romance, né? Isso é outra coisa, realmente, da diferença com o conto, né? Tem um momento que você está cego, assim, você não vê mais. Eu me preocupava muito, assim, duas coisas que me preocupavam muito ao escrever o Breu, né? A questão da voz feminina, porque são 5 protagonistas femininas, né? E eu tinha medo, talvez eu não esteja sabendo lidar com isso, né? Houve até um momento, quando eu terminei a primeira parte do romance, que eu pedi a algumas pessoas, homens e mulheres, mas principalmente mulheres, que lessem o texto, pessoas que são amigas e que são ótimos leitores, assim, que eu acho que seriam capazes de dizer, ó, isso aqui está muito ruim, né? Capazes de realmente serem duros comigo, né? E pedi a eles que visse se aquilo fazia sentido, né? Quer dizer, não, isso aqui não, uma mulher não diria isso, não pensaria assim. Então, isso era um medo que eu tinha. E o outro medo é da estrutura, né? Não, isso aqui não... Porque é tudo tão sutil, né? Você fala demais sobre um determinado tema, aquilo está exagerado. É muito difícil dosar os temas dentro de uma estrutura, né? Isso era. Então você fica um pouco cego para aquilo, assim. Alguém vai olhar depois e vai dizer, nossa, mas o que você tá perdendo tempo aqui, né? Quer dizer, aqui um amigo leu e falou muito isso em muitos pontos, assim, não, mas cadê a história, né? A história que desapareceu, você entrou numa digressão aqui que não vai interessar ao leitor, né? Então, isso é uma questão difícil, assim. Então, eu achei que tem momentos que você não está vendo nada, e aí você precisa realmente de alguém que te coloque um pouco assim no trilho. É difícil você fazer isso totalmente sozinho, assim. Acho que todos os escritores fazem isso e você ter essa opinião de profissionais, até ou de amigos, ou de bons leitores, né? Enquanto você está trabalhando, é muito importante. O Mário, a gente pode... Só uma pergunta. Você estrutura o romance, o Breu, você fez uma estrutura, você desenhou a estrutura dele, depois você foi compondo, ou você vai escrevendo continuamente, depois você remonta o próprio texto escrito? Pois é, eu sempre vejo nos relatos de escritores muita gente dizendo, eu vou escrevendo e aí os personagens vão surgindo e eu não conheço o personagem, eu começo a conhecê-lo. Eu não consigo, eu tenho medo de entrar nessa e me perder completamente, assim. Então eu tento criar uma super, ao ponto assim por exemplo, ter histórias de um momento que eu pegava assim um determinado personagem e vou escrever sobre esse personagem. Eu acho que ele é assim, aconteceu tal, coisas que não entrarão no livro, né? Eu acho que em teatro tem algo semelhante, assim, que chama, não sei, subtexto, talvez, não sei, que é o que os atores pegam um personagem e começam a falar sobre ele e sobre os personagens, né? Sobre discutir coisas que ele faria, mas não faz na peça, né? Para criar toda uma coerência, assim, possibilidades do que ele pode vir a fazer, um retrato realmente psicológico, né? E psicológico de coisas que aconteceram, que poderiam acontecer, que não vão entrar no texto, mas para tê-lo realmente muito completo, assim, para você ter assim um alicerce sólido, né? Então eu tenho que trabalhar assim, não prefiro assim, acho que funciona melhor. Então realmente tinha uma estrutura, tinha páginas e páginas de coisas escritas e também como a história é um pouco tem muitos personagens e tem um pouco vai e vem no tempo, né? Ela se passa, são diferentes gerações de uma mesma família, então a coisa acontece na década de 60, depois ela pula para os anos 2000, aí tem um momento na década de 80, ela volta para os anos 2000, em que você vai descrevendo personagens que pertencem a diferentes gerações, né? Então eu tinha que ter isso anotado, né? Os graus, as relações entre as pessoas, o que aconteceu entre elas. Eu tinha que ter um mapa disso muito bem feito para não cometer erros. Bom, acho que agora a gente podia entrar um pouquinho mais no Breu mesmo, né? Pegar no Breu, um popular. E que eu queria... primeiro, a minha curiosidade é porque uma história de família, são curiosidades que se alimentam. Eu entendi a questão do épico. Até tem um quadro aqui na minha casa, que é um pôster de uma exposição que eu vi, se eu não me engano, em Madrid, numa daquelas galeriazinhas que tem perto ali do Reina Sofia, e que chamava, acho que era de uma suíça, de uma alemã, não lembro da autora, que chamava Epic Domestic. Era o épico do doméstico, né? A vida
como isso tem um caráter, pode ter um caráter ético, pode ter um olhar ético para isso, né? Uhum. E então eu entendi quando você disse que, né, pegar essas pequenas coisas tem uma grandeza enorme, você consegue dar uma grandeza muito grande para isso, apesar de parecer uma coisa cotidiana. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, o porquê dessa escolha temática de pegar situações familiares, né, esse transcurso no tempo é um épico porque passa por várias gerações e vão conversando, os personagens conversam muito entre si ao longo dessas gerações, dessa família composta por mulheres fortes, por mulheres intensas, melhor dizendo. E talvez a gente pudesse até falar um pouco sobre cada uma delas. Uhum. Você apresentar um pouco cada uma delas aqui, né? E a Úrsula, a Aline, você falar um pouco dela. Mas eu acho que seriam duas perguntas. Uma, o porquê da história familiar, barra com personagens mulheres, com as protagonistas mulheres, e, e contar um pouco sobre essas mulheres. Apresentar essas mulheres sem grandes spoilers para os nossos Uhum. Tá bom. ouvintes aí. Acho que a família é um grande ambiente, né, para ser explorado artisticamente, literariamente. Assim, a sutileza das relações humanas está toda ali. E é uma estrutura que vai determinar a sua maneira de se comportar na sociedade, né, num nível mais amplo, né. Então, essas relações sempre me interessaram muito, assim, as coisas. E tem a ver com a minha maneira de sentir, assim, a minha sensibilidade diante da realidade, né, de tentar buscar coisas assim meio ocultas, né. Isso no ambiente familiar você tem o tempo todo, né. As coisas não ditas, as segundas, terceiras intenções, aquela coisa que permanece ali, ou coisas que são reações que são deslocadas, assim, que depois você percebe que na verdade diziam respeito a um trauma você não conhecia, que ninguém conhecia, mas aí aquilo se reflete na realidade de uma forma diferente, quer dizer, um copo que quebra e aí a pessoa reage de uma maneira e ela está reagindo daquilo por causa de algo que aconteceu que você não sabe o que foi, né? E aí isso se reflete nas relações entre as pessoas, isso cria conflitos, cria desavenças e amor também, né? Então isso me interessava muito, eu acho que tinha tá de certo modo ligado a essa coisa mais sutil, assim, mais intimista. E por isso a questão de escolher o tema da família. Acho que é uma coisa que nesse momento que queria esgotar esse assunto, assim, queria escrever sobre isso, queria a questão do que você usa de mais de autobiográfico, né, ou não, assim, as principais personagens do romance são mulheres. Você vai construindo de certo modo ao criar os personagens, é uma coisa meio de Frankenstein, né? Você tira daqui, tira dali. Às vezes, para compor uma personagem, você faz uma mistura de uma mania da, da sua tia com uma coisa que você leu num livro e com uma coisa que você leu no jornal e a personalidade de alguém que você imaginou. Você tem várias fontes, né, de matéria assim, para o trabalho literário. Né? Você tem a memória, né? Uma memória que totalmente manipulada, que você pode distorcer à vontade. Você tem vidas que você próprio não viveu, quer dizer, eu tive uma vida assim, mas eu posso me imaginar com uma vida, se num determinado momento eu tive que optar por um caminho, eu optei, eu posso me imaginar como é que seria se eu tivesse optado por outro, né? Quer dizer, são as vidas que você não viveu, são matéria também para fazer literário, né? Então, por isso, a questão da família, eu achei que era um ambiente mais interessante assim para poder lidar com esse material. E aí, então, posso dizer que poderia dizer que o Breu é um romance panorâmico, assim, porque ele trata de 5 personagens principais, né, todas as 5 mulheres, de uma mesma família, e tem um foco em cada uma delas separadamente, mas dá para dizer que é um romance sobre a família, como se o personagem principal fosse a família. É, essas 5 personagens se chamam Úrsula, Edna, Aline, Olivia e Inácia.
Elas são... o livro ele é dividido em três partes. Ele tem uma primeira parte em que essas personagens são vistas separadamente, né? É como se fossem contos mais ou menos autônomos, né? Então você tem num primeiro momento a história da Úrsula. Cada uma dessas histórias, ela se passa num dia na vida dessa pessoa. Então você tem primeiro a Úrsula, que está numa situação, ela é nesse momento que o foco está sobre ela é uma pré-adolescente, e ela tem uma situação, um conflito, ela vai a um casamento, que é o casamento de uma prima dela, e ela tem, a família é grande, tem muitas pessoas ali, primos e tal, e ela se sente excluída desse núcleo familiar, assim, ela mora numa cidade diferente e ela sente que aquelas pessoas estão se relacionando, que eles têm códigos já em comum dos quais ela não compreende. Há um momento, inclusive, que é terrível para ela, em que uma prima fala, mas qual é seu nome mesmo? Você é filha de quem mesmo? Isso é terrível para ela. E como ela tem a família é muito importante para ela. Essa é uma família que se tem muito em conta a questão familiar. Eles se sentem realmente uma, uma nação, assim, uma família voltada para dentro, né? E a Úrsula, ela tenta é, esse ambiente familiar para ela é o ambiente de vencer ou perder, assim, é ali que vai ser medido o seu sucesso, o seu fracasso, assim. Então, para ela é terrível ter essa resposta, né, de como se ela fosse uma desconhecida e como se ela não fosse ninguém ali, né, como se ela não tivesse fazendo parte daquele meio, né, ela fosse uma estrangeira no seio familiar, né. Então ela sai dali daquela situação disposta a reverter o quadro, assim, disposta a mostrar, a provar para ela o valor que ela tem. Inclusive porque eu queria muito escrever sobre esse ambiente classe média baixa brasileira, né, que eu conheço bem e que eu queria principalmente trabalhar com os personagens que fossem precárias, assim, que fossem surpresas assustadas diante do seu destino, assim, assustadas com as coisas que acontecem, que não tivessem muita capacidade de articulação, que eu acho que é uma coisa que facilita um pouco a vida do escritor, né? O escritor é uma pessoa mais intelectualizada, que tem suas ideias, e quando ele encontra um personagem alter ego, assim, ele consegue colocar aquilo com mais facilidade, né? O personagem escritor, né? O personagem que está ali narrando a sua vida. Eu queria algo diferente disso, assim, nesse livro, né? Eu queria personagens que não são tão capazes de entender o que está acontecendo com elas, né? Elas sofrem e se espantam um pouco com as escolhas que elas fazem, ou com as coisas que elas não conseguem controlar. Então, dentro disso, a Úrsula ainda está um pouco, nessa família de classe média, ela ainda está um pouco abaixo naquele momento, né? E ela se sente muito terrível. O grande momento, o grande conflito dessa primeira parte é quando as primas percebem que o vestido que ela está usando é um vestido reformado, não é um vestido novo, porque elas viram já, elas lembram do vestido de um encontro anterior, de uma festa de família anterior. Então, daí elas riem dela por causa daquilo, ela fica muito magoada e ela sai dali querendo, né, ela é muito jovem ainda, querendo no futuro mostrar o valor que ela tem. Essa é a Úrsula. Depois vem uma outra personagem, que é a Edna, e isso se passa um pouco depois, na década de 60 também. E aí nós vemos a Edna também num dia único da sua vida, que é o momento em que ela volta para casa depois de ter uma filha, né? E ela volta para casa e é recebida ali ela, na verdade, mora com o marido e mora com os pais dela, né? E estão todos muito apaixonados pela criança e tal, e existe uma proposta dos pais de que ela fique morando ali. E eles são pobres, o marido é uma figura que não é assim, está desempregado naquele momento, ele não é uma coisa, não prima assim pela qualificação profissional, é um cara que tem dificuldades, ele vai ter dificuldade para conseguir um emprego e tal. Então, mas ele gostaria de sair dali, né, de ter a vida deles dois, né, e com a criança, né? Mas aí
o conflito é esse, né, nesse episódio, né? O que vai acontecer se ela vai aceitar essa chantagem benigna, vamos chamar assim, dos pais, né? Que é uma coisa bem familiar, né? Assim, tudo é muito benigno até a hora que começa parece muito benigno, mas às vezes causa grandes males, né? Ou se ela vai realmente aceitar isso que o marido propõe. Aí depois isso dá um salto de 40 anos e você tem uma outra personagem que é a Olivia. A Olivia é uma jovem adulta, né, recém-saída da adolescência, e o que acontece no dia dela, nesse dia destinado a ela, é que ela sai, vai ao centro da cidade, isso é Curitiba, tudo isso é passado em Curitiba. Ela vai ao centro da cidade com uma amiga para resolver questões diversas, assim. Essas questões que ela vai resolver são muito importantes, porque ela vai tratar da sua carteira de trabalho, ela vai se matricular no curso de inglês, vai se matricular num cursinho para o vestibular. São todos eventos assim que permitirão a ela sair dessa situação de inércia, que é a situação um pouco geral, assim, que perpassa assim a vida dessas mulheres, né? Então ela tem uma ambição, ela é uma pessoa que gostaria de sair um pouco daquele círculo, e mais do que a Úrsula, que tem ambições, mas que tem ambições dentro do círculo familiar, a Olivia tem ambições até mesmo fora do círculo familiar. Ela tem amigos que não são da família, são pessoas, tem um namorado por quem ela está apaixonada, e ela é crítica em relação à vida que os pais dela levam, e ela quer realmente sair daquilo. Talvez é a voz assim mais, vamos dizer assim, ousada, assim, mais capaz assim de fugir, de escapar dessa situação de inércia, né, que o livro coloca o tempo todo. Depois vem um quarto episódio dessa primeira parte, que na verdade aí são duas personagens, né? A Inácia e a Aline, que são a avó e a neta. E a Inácia é uma senhora muito idosa, ela está no hospital, recebe a visita dessa neta. E aí tem um conflito entre as duas também, que é uma coisa um pouco de submissão por parte da velha e talvez a aceitação por parte da neta, que ao mesmo tempo é um pouco cruel, assim, mas é um cruel, é uma situação, uma relação ambígua, né? É um cruel um pouco, vamos dizer assim, com humor, vamos dizer assim, o que torna talvez até mais cruel, né? É uma situação em que ela um pouco maltrata essa senhora, assim, um pouco como se quisesse assim, mostrar, olha, não sou tão submissa assim. E aí então você tem essas quatro situações assim que são, digamos, perguntas que colocadas no primeiro capítulo para tentar serem respondidas depois. Aí depois isso é a primeira parte do livro, né? Então como se fossem quatro contos. Aí na segunda parte é um momento crucial, porque aí a ação se desloca para um outro período, que é a década de 80, e aí o leitor vai ver que essas pessoas, na verdade, se relacionam. Não é que elas comecem a se relacionar, elas já se relacionavam. Porque o que ocorre é que em cada um dos capítulos dominados por uma das protagonistas, outras protagonistas estavam lá. Só que o nome delas não era revelado. Então, elas, na verdade, estavam ali se relacionando, e aí você começa a montar o quebra-cabeça e ver qual é o papel de cada uma delas dentro dessa família, né? Visto isso, nessa segunda parte, aí vem uma terceira parte em que esses temas se desenvolvem, e esses conflitos que são apresentados no começo, aí vão ver. Você vai ver se a Olivia, de fato, consegue realmente realizar, né, as suas ambições, ela consegue sair daquele. Você vai ver como é que a avó reage a essas provocações da neta. Você vai ver se a Úrsula realmente consegue aquilo que ela queria, quer dizer, de mostrar para o restante da família, dentro daquele contexto que é tão importante para ela, o seu valor. E, enfim, isso tudo, até a partir da segunda parte, seria um pouco fazendo um spoiler do meu próprio livro, assim, se começar a se falar muito, porque aí tem uns segredos, assim, né, que o leitor vai descobrir, não daria para revelar muito. Mas basicamente é isso. Você tem uma primeira parte em que você apresenta essas personagens separadamente, depois você vai entender que elas, na verdade, se relacionam entre si e vai ver qual é o desenlace desses conflitos.
Estou vendo que o tempo passa mais rápido do que eu imaginava, né? Já estamos com Acho que a gente 40. podia, já que você falou um pouco, talvez você podia pegar um trecho, ler um trecho que você tenha separado, mas eu queria só destacar que esse primeiro encontro familiar com a Úrsula pequena, com a relação que ela tem com as meninas, assim, é muito, muito, muito interessante. É muito gostoso de ler, é muito intenso, é muito verdadeiro, como ele se identifica as pessoas ali. Eu vi minha filha na Úrsula, né? Naquela timidez, naquela uma certa uma petulância, mas ao mesmo tempo uma vontade de se mostrar mais e ao mesmo tempo uma dificuldade enorme de se mostrar, né? Aquela coisa bem do conflito da uma pré-adolescência. Assim, é brilhante. Acho que o que me conquistou o Obrigado. livro foi essa primeira parte, maravilhosa. Depois essa estrutura que você construiu, que você acabou de escrever também é genial. Alguém falou genial aí nos comentários, realmente é genial a estrutura do livro. E Obrigado. você gostaria de dizer uma parte? Tá bom. Eu vou ler um trecho que é justamente então, desse primeiro capítulo, que fala um pouco, que é essa situação da festa de casamento, né? Na qual a Úrsula vai e tal. Embora a distância entre a igreja e o salão alugado para a festa fosse de apenas 5 quarteirões, o transporte foi organizado meticulosamente pelos tios Ari e Nestor, talhados para a função por seu natural espírito de iniciativa e liderança. O planejamento foi feito e executado para que ninguém ficasse a pé e nenhuma bainha tivesse que roçar o chão de cascalho e raras calçadas, sempre empoeirado naquela época do ano. Os que não possuíam condução seriam acomodados nos assentos sobressalentes. Os tios Ari e Nestor tinham a primeira e a última palavra no que dizia respeito a quem iria, onde e com quem. Catando crianças e adultos ao seu alcance e enfiando-os nos carros que apareciam, sem se preocupar com preferências, laços de sangue e amizade, embora se mostrassem flexíveis a pedidos de adolescentes mais enturmados. Ao ver que a maioria dos primos se atirava na linha de frente, na ânsia esperou. Depois desceu lentamente os degraus, sem ambições quanto à marca do automóvel que ocuparia, e foi instalada no banco traseiro do Gordini, que pertencia ao próprio tio Nestor. Dentro do carro, que tinha cheiro de novo, só encontrou o Nestorzinho, o menor dos 6 filhos do tio e da tia Vivi, irmã de sua mãe, e seu próprio irmão, Francisco. Aceitou ir no meio, decidido a sufocar de uma vez por todas o impulso pueril de sentar-se junto à janela. No banco da frente ia o casal. Maravilhoso. Mário, realmente a gente correu com o tempo. Eu acho que valeria a pena. Acho que a gente já foi antecipando todas as questões de estrutura do livro, de personagem. Eu acho que o livro está muito bem apresentado, né? Eu queria só, como entra e sai muita gente, queria dizer que o livro, mostrar de novo a capa do livro. O livro está disponível nas livrarias, de modo geral, na Martins Fontes, na Amazon, na livraria da própria editora, na loja da própria editora. E eu acho que a gente podia passar, para não deixar passar umas perguntas que eu achei bem interessantes, eu poderia te ler, acho que umas 3 ou 4 perguntas que foram feitas, está muito dentro do contexto da apresentação dos personagens. E aí talvez a gente caminhar um pouco para o final. Bom, uma pergunta mais coloquial, que não anotei o nome das pessoas, que é tudo codificado, esses nomes, eu não consigo identificar. Quando foi o ano sabático? Foi entre Roma e Xangai? Me perguntou. Não, foi antes de Roma. Quer dizer, antes de Xangai, eu estava em Roma, né? Então faz já 5 anos que eu estou fora do Brasil, mas o ano sabático foi antes disso, foi entre 2012 e 2014. Bom, então vamos lá para as perguntas. Uma que eu gostei bastante qual dessas personagens que você descreveu, dessas protagonistas, dessas fortes protagonistas, é a sua preferida, né? Ou, se essa for uma pergunta um pouco difícil, qual foi mais interessante escrever, desenvolver literariamente? É difícil falar a preferida. Tem coisas diferentes que eu gosto em cada uma delas, assim. Eu, por exemplo, gosto muito da Olivia, mas quando foi um dos capítulos que eu mais reescrevi, assim, achei difícil, estava mais difícil
vamos dizer assim, desenvolvê-la, né? Eu acho que, não sei, vou dizer que eu gosto da Úrsula, por exemplo, eu realmente gosto bastante. Acho que os conflitos, quer dizer, porque aí tem o gostar da personagem, mas tem o gostar do resultado final, assim, são coisas um pouco diferentes, né? Eu acho que a Úrsula fui feliz assim na expressão da Úrsula, né? Acho que é um personagem muito interessante porque ela começa e é ela que acaba o livro também, fazendo uma espécie vamos dizer assim, relato final de acerto de contas com a vida dela, né? Na medida em que ela vai refletir sobre se aquilo que ela pretendia fazer realmente deu certo ou não. E, Desculpa, bom, eu acho que uma pergunta. Oh, desculpa. você tinha mais uma, você falou da da personagem, o que mais deu prazer escrever, né? Qual delas deu mais prazer em escrever? É, a Inácia, que é a idosa que tem um conflito com a neta e que depois terá outros desenvolvimentos no livro, me deu bastante prazer escrever. Tem um relato final dela, por exemplo, como uma espécie de monólogo assim no fim do livro, que é uma que eu gosto muito, assim, eu gostei muito de ter feito assim uma personagem que deu bastante satisfação fazer. Eu acho que até emendando um pouco nessa, talvez na própria Inácia, das questões eventuais biográficas que tem por trás, é, tem uma pergunta que diz se a sua vida nômade ela influenciou o desenvolvimento desses personagens ou são reflexos de experiências familiares pessoais suas? Não, Ou, nesse caso, o caso específico desse livro são reflexos de coisas mais antigas, assim, de observação, de personagens, pessoas ao meu redor, não muito a ver com a vida. Eu acho que tem um tempo, eu pelo menos tenho um tempo bem grande de depuração, assim, né? Outro dia eu vi o Cristóvão Tesa falando numa live que a literatura é como a vingança, né? Uma coisa que você faz assim, come a frio, né? Eu acho que tem, para mim, pelo menos tem um tempo muito grande de depuração. Às vezes alguém pergunta assim, isso que você está escrevendo agora é sobre a China e tal, isso vai demorar muito tempo para escrever sobre isso, se de fato vier a acontecer, né? Então isso é uma coisa bem antiga, assim, por isso se passa em Curitiba, justamente. Agora, é claro que a questão nômade, assim, a questão do exterior, essa distância, assim, ajuda a dar a distância que é importante também na literatura, né? Mesmo que você tenha vivido algum desses conflitos ou que esteja muito próximo de você está distante e poder analisá-los assim de longe é importante. Mas é claro que não precisa viajar para isso, né? Você basta estar distante no tempo ou mesmo conseguir, de algum modo, ter um olhar frio sobre aquilo, porque aí você não está lidando com a emoção, você está lidando com regras gramaticais, com escolha de palavras, é uma coisa técnica até, né? É importante essa frieza. Agora, a distância física, né? E isso também acho que faz parte, né? Colabora. Bom, Mário, acho que a gente está chegando ao final. Eu queria. Teve uma pergunta agora de última hora que eu acho que pode ser um bom desfecho, ou se você quiser emendar em mais alguma leitura de algum trecho do livro para deixar um gostinho para os nossos acompanhantes aí da live. Mas a pergunta é: ideias ou planos para o próximo romance ou para o próximo livro? Está sendo feito. Tem um romance já feito dessa maneira assim meio complicada que eu falei, assim que é um monte de ideias assim que eu vou tentando encaixar, né? Tem outro dia a gente fica tentando encontrar assim pessoas que te de certo modo dêem um consolo, né? Assim para você poder entender as suas próprias angústias, né? Tem um escritor que eu gosto muito que é o Emmanuel Carrère, francês, né? Eu achei num livro dele uma coisa que maravilha, esse cara, ele me compreende, né? Ele fala um pouco sobre a maneira dele de escrever e o processo difícil e tal. Eu adorei ler aquilo, porque ele fala mais ou menos que ele não consegue deixar de lidar com a ideia de uma grande arquitetura, assim, uma coisa complexa e super equilibrada. E aí ele tenta, com grande dor, assim, grande sofrimento, encaixar todas as ideias que vão surgindo, assim,
ideias que vêm de variações de humor, de coisas que ele lê, de diálogos que ele tem, de sonhos. E aí o grande trabalho, a grande angústia é pegar aquilo e tentar construir transições assim para, né, pontes entre essas ideias para poder você botar aquilo tudo naquela grande arquitetura, né? Ele imagina que talvez fosse ficaria mais vivo, assim, o texto ficaria mais vivo se ele simplesmente jogasse aquelas ideias todas num formato assim mais menos elaborado, né? Mas ele não consegue, ele realmente tenta trabalhar com diversas camadas de significado e com coisas mais complexas, e aí o que causa realmente uma grande dificuldade assim na elaboração, né? Eu adorei ler isso porque acho que algo semelhante assim acontece comigo. Mas eu vou ler então bem rapidinho um trecho aí, só para a gente encerrar, que é justamente sobre esse discurso que está no final do livro, assim, que é uma espécie de monólogo assim da Inácia, que é essa personagem mais a velha, né, a personagem mais idosa. Então, ela diz assim: que Deus proteja a Carminha, ela pedia, tão abatida desde que perdeu o Percival. E que Deus proteja o William, que agora está morando sozinho, fazendo faculdade em Florianópolis. E que Nossa Senhora ilumine o Eustaquinho, que está matando seu pai de desgosto, andando em más companhias, embriagando-se pelos bares e boates. E que São Judas Tadeu dê forças para a Norma vencer o câncer no pulmão. E que Deus me ajude a ficar boa e voltar logo para casa. E que Santo Antônio não deixe nenhum ladrão entrar lá na ausência da Aline. E que Nossa Senhora não permita que a Aline se mude para casa dessa amiga. De repente, Inácia se deu conta de que não era o William quem estava em Florianópolis, e sim o filho do William, neto do Clovis. Como era o nome dele? Ela havia esquecido. Essas gerações mais novas, nomes difíceis de recordar. Mas os irmãos continuavam intactos na memória, com seus nomes, rostos, preferências e manias. A Carminha, a Lorna, o Nestor, já falecido, tão jovem, Marli, o Ercílio, morto também, na estrada, na serra do Rio do Rastro, cheia de jamantas e serração. Eu sempre disse que era perigoso dirigir ali. Clovis, a Dinorá. Recordava até mesmo os timbres das suas vozes. Eram parecidas às vozes dos irmãos homens, e ao mesmo tempo parecidas com a voz do papai, lembro bem. Como é possível? As vozes dos homens parecem ser todas a mesma voz, de tal modo que quando Lucas tossia de madrugada, ela pensava estar ouvindo a tosse de seu próprio pai. E quando Frederico tossia, ela pensava estar ouvindo a tosse de Lucas, o mesmo som ecoando através das décadas. Maravilhoso. Bom, então queria agradecer a presença de todos. Mário, se você quiser falar Eu que as últimas agradeço. palavras. O livro está à disposição. Mário, se você quiser fazer o encerramento, a live é tua. Tá, não, só agradecer muito a você, Rodrigo, agradecer a todos os que puderam passar por aqui essa noite. E, enfim, espero que vocês gostem do livro, que possam ter acesso a ele, mesmo que seja no e-book. Espero que eu também logo tenha acesso a ele e que possa ir ao Brasil no ano que vem e a gente fazer uma noite de autógrafos presencial. Perfeito, combinado. Obrigado, Tá bom, Mário. obrigado. Tchau. Tchau, tchau.